No vídeo de hoje, vamos falar sobre medidas de tendência central, mais especificamente sobre a média, moda e mediana. Com relação à média, podemos ter a média aritmética e a média ponderada. Vamos começar falando da média aritmética, que vamos representar por x com uma barra em cima. Vejamos o exemplo. Determine a média aritmética entre os números 5, 8, 9, 8, 7 e 5. A média aritmética é obtida da seguinte forma. Ficamos com x barra igual. Em cima da fração, vamos somar todos os números que tínhamos anteriormente. 5 mais 8 mais 9 mais 8 mais 7 mais 5. E vamos dividir, embaixo da fração, pela quantidade de elementos que tínhamos. Como temos 6 números, vamos dividir por 6. 5 mais 8 mais 9 mais 8 mais 7 mais 5 totaliza 42. E 42 dividido para 6 vai totalizar 7. Portanto, a média aritmética dos números é 7. Agora vamos falar da média ponderada, que vamos chamar de MP. Temos o seguinte exemplo. Um aluno obteve as notas 7, 8,5 e 6. Sabendo que o peso de cada nota é, respectivamente, 1, 2 e 3, determine a média ponderada das notas do aluno. Então teremos o seguinte. MP é igual. Como o peso da primeira nota é 1, ficaremos com 7 vezes 1. Mas, como o peso da segunda nota é 2, ficaremos com 8,5 vezes 2. E como o peso da terceira nota é 3, ficaremos com 6 vezes 3. Tudo isso sobre a soma dos pesos, 1 mais 2 mais 3. E agora fazemos o cálculo. 7 vezes 1 fica 7, mais 8,5 vezes 2 fica mais 17, e mais 6 vezes 3 fica mais 18. Tudo isso sobre 1 mais 2 mais 3, que totaliza 6. 7 mais 17 mais 18 totaliza 42. Ficamos então com 42 sobre 6, que efetuando a divisão, resulta em 7. Portanto, a média ponderada das notas é 7. Mediana. Vamos chamar de ME. Para o cálculo da mediana, devemos diferenciar quando temos uma quantidade de elementos par de quando temos uma quantidade de elementos ímpar. Então, vamos começar com uma quantidade de elementos par. Qual a mediana do conjunto de dados composto por 2, 8, 5, 4, 9, 7, 8, 6, 1, 2? Primeiramente, devemos organizar os números em ordem crescente ou decrescente. Vamos organizar aqui na ordem crescente. E ficamos com 1, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8 e 9. Como a quantidade de dados é par, iremos observar o meio da distribuição de dados organizada. Os dois números localizados no meio são o 5 e o 6. E a mediana vai ser obtida efetuando a média aritmética entre esses dois números. Então, ficamos com 5 mais 6 sobre 2. 5 mais 6 totaliza 11 sobre 2. E 11 dividido para 2 resulta em 5,5, ou seja, 5,5. Podemos dizer que ME, a mediana, é igual a 5,5. Mas quando temos uma quantidade de elementos ímpar, qual a mediana do conjunto de dados? 2, 8, 5, 4,
9, 7, 8, 6, 1, 5 e 2. Primeiramente, iremos organizar os elementos na ordem crescente. Ficamos com 1, 2, 2, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8 e 9. Como a quantidade de dados é ímpar, a mediana é o número localizado no meio da distribuição de dados, que neste caso é este 5 que estamos destacando aqui. Portanto, podemos dizer que a mediana é 5, ou seja, ME igual a 5. Moda, que vamos chamar de MO. Determine a moda do conjunto de dados 2, 8, 5, 4, 9, 7, 2, 8, 6, 1, 5 e 2. A moda em uma distribuição de dados é o número ou o resultado que mais se repete. Então, neste momento, iremos contabilizar quantas vezes cada número aparece. E vamos organizar por meio dessa tabela. Temos o número 1, e a quantidade de vezes que ele aparece é 1. Já o número 2 aparece 3 vezes. O número 4 aparece uma vez. O número 5 aparece 2 vezes. O número 6 aparece uma vez. O número 7 aparece também uma vez. O número 8 aparece 2 vezes. E, por fim, o número 9 aparece uma vez. O número que mais se repete é o 2. Portanto, podemos dizer que a moda é 2, ou seja, MO é igual a 2. Aqui temos a seguinte observação. Com relação à moda, uma distribuição de dados pode ser bimodal, quando tem 2 modas; trimodal, quando tem 3 modas; polimodal, quando tem mais de 3 modas; e amodal, quando não possui moda. Agora iremos resolver uma situação-problema. Em uma loja de fraldas, registrou-se a seguinte tabela de vendas em alguns dias de determinado mês. No dia 1, tivemos uma quantidade de vendas de 100 unidades. No dia 3, tivemos uma quantidade de vendas de 120 unidades. No dia 5, tivemos uma quantidade de vendas de 135 unidades. No dia 7, tivemos uma quantidade de vendas de 115 unidades. No dia 9, tivemos uma quantidade de vendas de 140 unidades. No dia 11, tivemos uma quantidade de vendas de 155 unidades. E no dia 13, tivemos uma quantidade de vendas de 145 unidades. Com base nessas informações, determine a média, a mediana e a moda da quantidade de fraldas vendidas nesses dias. Vamos começar com a média. X barra será igual a 100 mais 120 mais 135 mais 115 mais 140 mais 155 mais 145. Como temos 7 dados, tudo isso será dividido por 7. A soma de 100 com 120, com 135, com 115, com 140, com 155 e com 145 vai totalizar 910. Sobre 7. E 910 dividido para 7 vai totalizar 130. Então, a média de venda das fraldas foi de 130 unidades. A mediana. Para o cálculo da mediana, primeiramente iremos organizar os dados. Temos aqui 100, depois 115, depois 120, na sequência o 135, seguido do 140,
145 e, por fim, o 155. Como a quantidade de dados é ímpar, a mediana será o número localizado no meio da distribuição de dados, neste caso, o 135. Então, ficamos com uma mediana igual a 135, ou seja, ME é igual a 135. E, por fim, a moda. Neste caso, nenhum dos números se repete, ou seja, cada um deles aparece apenas uma vez. Quando isso acontece, não temos moda. E como nenhum número se repete, podemos classificar essa sequência de dados como amodal. E esse foi nosso vídeo de medidas de tendência central, mais especificamente sobre a média, a moda e a mediana. Espero que tenham gostado e até a próxima!